Olá, humano! Nesse vídeo, o professor da USP, Roberto Dias da Costa, vai estar falando sobre como surgiram os elementos químicos e a relação disso com a astrofísica. Bom, a origem dos elementos químicos é um ponto de curiosidade para muita gente. É curioso, porque quando a gente pega um grande laboratório petroquímico ou um laboratório farmacêutico de ponta, esse pessoal tudo mexe com moléculas. Eles fabricam moléculas, eles quebram moléculas complexas em moléculas mais simples, ou ao contrário, combinam moléculas para fazer moléculas mais complexas, como um medicamento, por exemplo. Mas os átomos sempre estiveram lá. De onde que eles vêm? Qual é a origem dos elementos químicos, aqueles que compõem a tabela periódica? Bom, tudo está nas estrelas, tudo começa nas estrelas, tudo passa pelas estrelas. É os núcleos das estrelas, é nos núcleos das estrelas que se faz a síntese dos elementos químicos. Todos eles, com exceção do hidrogênio. O hidrogênio existe desde que o próprio universo existe, e parte do hélio. Mas a partir do hélio, todos os demais elementos da tabela periódica são sintetizados nos núcleos das estrelas. Essa é a fonte de energia do Sol. Durante muito tempo se discutiu qual era a fonte de energia do Sol. Por muito tempo se achava que o Sol queimava. Tem aquela piadinha, né, de estudante de colégio. Como é que o Sol queima se o espaço não tem oxigênio? O Sol não queima, não é uma reação de combustão. É uma reação de fusão nuclear. Lá no núcleo do Sol, átomos de hidrogênio estão se fundindo, se transformando em átomos de hélio, e esse processo libera uma quantidade imensa de energia. É a energia que o Sol emite, que nós recebemos aqui na Terra, na forma de luz e calor. Bom, então lá no núcleo do Sol, hidrogênio está sendo transformado em hélio, ou seja, está sendo fabricado hélio lá no núcleo do Sol. Nós estamos vendo esse hélio que o Sol fabrica? Não. Ele está lá no núcleo do Sol, ele só vai sair de lá quando o Sol concluir o seu ciclo evolutivo daqui a 5,5, 6 bilhões de anos, mais ou menos. E os demais elementos? Os demais elementos também são fabricados nos núcleos estelares, só que de estrelas um pouco mais massivas que o Sol, com massa um pouco maior do que a massa do Sol. Isso vale para todos eles. Depois de fabricar hélio, as estrelas mais massivas juntam, por exemplo, 3 átomos de hélio, e fabricam um átomo de carbono. O átomo de carbono é a resultante da fusão de 3 átomos de hélio. Se a gente fundir um carbono com um outro átomo, mais um átomo de hélio, vamos pensar nas massas atômicas, 12 do carbono mais 4 do hélio dá 16, que é o oxigênio. Assim é fabricado o elemento oxigênio. E assim para toda a tabela periódica. Essa é uma questão que várias pessoas me perguntam. Isso quer dizer que os átomos que compõem os nossos corpos, o chão que nós estamos pisando, as paredes desse prédio, eles foram fabricados pelo Sol em algum momento anterior? Ou por uma estrela que deu origem ao Sol? Não. É uma mistura, porque átomos distintos têm origens distintas. Átomos como nitrogênio e carbono são fabricados por estrelas um pouco mais massivas que o Sol, que tem aí entre 2 e 5 vezes a massa do Sol. Outros átomos mais massivos ainda, como silício, como cálcio dos nossos ossos, são fabricados em estrelas ainda mais massivas, tem na faixa de 7, 8 vezes a massa do Sol. E átomos ainda mais massivos, como ferro, que compõem o nosso sangue, né, são fabricados em estrelas muito massivas, que têm entre 10 a 20 vezes a massa do Sol. Estrelas que terminam o seu ciclo evolutivo com grandes explosões, as chamadas supernovas. Aí sim, essas vão, no momento da explosão, sintetizar os elementos muito pesados, os elementos como toda a família do ferro, o cobalto, o níquel. Todos esses elementos são fabricados lá durante as explosões estelares. E os outros elementos lá para o final da tabela periódica, os mais massivos elementos naturais que existem, urânio, plutônio, tório, de onde é que eles vêm? Eles vêm nos estágios finais de evolução das estrelas de grande massa, mas aí por um processo um pouco diferente. Esses núcleos atômicos são tão massivos que eles não se fundem, não ocorre fusão nuclear deles. Eles são fabricados quando um determinado núcleo captura nêutrons e vai aumentando a sua massa atômica por captura de nêutrons. É um processo chamado captura de nêutrons, captura rápida de nêutron ou captura lenta de nêutron,
São dois processos similares que ocorrem lá nos estágios finais de evolução das estrelas de grande massa e que vão produzir os elementos bem massivos da tabela periódica, os finais, os últimos elementos da tabela periódica. E alguém deve perguntar, e os elementos artificiais, esses com massas atômicas acima bem no limite superior, acima do urânio, do plutônio, os últimos elementos, aqueles elementos que têm número atômico 100, 110, tem até 120, né? Número atômico 120. Esses elementos são artificiais, eles só são encontrados em laboratórios, eles não são encontrados na natureza. Será que esses elementos também são fabricados nos interiores estelares? Talvez sim, provavelmente sim. Mas como são elementos que têm vida muito curta, eles existem por segundos e desaparecem porque se quebram em outros elementos menores, são elementos instáveis, não faz muita diferença se eles existem ou não existem nos interiores estelares, porque eles não sobrevivem. Lá nos interiores estelares ficam apenas os elementos estáveis. Então, voltando para trás, qual é a origem dos elementos químicos que compõem os nossos corpos, o chão que a gente pisa, esse prédio que está ao redor de nós, o ar que a gente respira? Tudo isso já estava na nebulosa protosolar quando o Sol se formou. O Sol se formou a partir de uma nuvem, uma região de formação estelar. Onde que fica essa nuvem? Dá para saber? Não dá. Não dá para saber. Não dá para saber porque o Sol gira em torno do centro da galáxia. Quantas voltas o Sol já deu desde que ele se formou? Em torno de 20 voltas. E isso é muito grande. Então não tem como, a partir daí, descobrir a origem do Sol, a nebulosa protosolar que deu origem ao Sol. Dá para procurar estrelas muito parecidas com o Sol, mas elas estão esparramadas em todas as direções justamente porque o disco da galáxia está girando. E mais ainda, o disco da galáxia não gira como um corpo rígido, não gira como se fosse uma chapa. Ele tem um tipo de rotação que se chama rotação kepleriana. As estrelas em torno do centro da galáxia giram exatamente como os planetas aqui no Sistema Solar giram em torno do Sol. Os que estão mais próximos do centro giram mais rápido. Os que estão mais longe giram de maneira mais lenta. Aqui no Sistema Solar, Mercúrio gira muito rápido. Leva em torno de 3 meses, em torno de 90 dias para dar uma volta em torno do Sol, 88. Vênus um pouco mais de 200, a Terra 365 dias, Marte em torno de 680 e assim sucessivamente. Com a galáxia é a mesma coisa. O Sol gira em torno do centro galáctico a cada 250 anos aproximadamente, 240, 250 anos. Estrelas mais próximas do centro galáctico giram mais rápido, mais longe do centro galáctico giram mais lento. Isso quer dizer que a origem do Sol não dá para traçar, porque ele já deu muitas voltas, porque os materiais se misturam no disco, e então não tem como traçar a origem. Mas o legal da história é a gente ver que nós, aqui na Terra, no Sol, no próprio disco planetário, guardamos, de certa forma, a herança de toda a evolução química da galáxia. É notável a gente se dar conta de que os elementos químicos que compõem os nossos corpos vieram de estrelas distintas, de lugares distintos da galáxia. Essas estrelas cumpriram seus ciclos evolutivos, terminaram eles de distintas formas, jogaram material produzido por um meio interestelar. Esse material foi se misturando nas nuvens interestelares das quais as estrelas se formam, e daí o Sol se formou. Como é que esse material é jogado fora, uma vez que ele está nos núcleos estelares, como é que ele é jogado fora? De distintas maneiras. Estrelas como o Sol, estrelas que tenham até mais ou menos 8 vezes a massa do Sol, terminam o seu ciclo evolutivo ejetando as suas camadas externas. Elas incham e acabam ejetando suas camadas externas, formando um objeto que os astrônomos chamam de nebulosas planetárias. O nome é meio infeliz, é um nome que tem origem antiga, não tem nada a ver com planeta. Nebulosas planetárias não dão origem a planetas. Elas têm esse nome porque, visto com os antigos telescópios lá do século XIX, elas pareciam glóbulos, mais ou menos como Urano, como Netuno. Bom, as estrelas, então, da família do Sol ejetam nebulosas planetárias com gases enriquecidos ao longo do seu ciclo evolutivo. Esse gás se dispersa no meio interestelar e vai enriquecer as futuras gerações de estrelas. As outras estrelas, as estrelas mais massivas, as estrelas que têm no mínimo 10 vezes a massa do Sol,
elas terminam o seu ciclo evolutivo como supernovas, em grandes explosões. E da mesma forma, essas explosões jogam para o meio interestelar material quimicamente enriquecido, esse material se dispersa no disco da galáxia, se mistura com as nuvens de formação estelar e enriquece as gerações posteriores de estrelas. Resumindo, os nossos corpos, o chão que a gente está pisando, o nosso planeta, nós não passamos de cinzas de estrelas mortas. O material que nos compõe já foi, todo ele, sem exceção, foi fabricado nos núcleos estelares ao longo, esparramados em torno do disco da galáxia. Esse material está aqui, nós somos o reflexo da evolução química da galáxia que nos cerca. O professor Roberto fez sua graduação em Física na URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mesmo local onde fez seu mestrado. Em seguida, ele fez seu doutorado em Astronomia na Universidade de São Paulo e pós-doutorado na França. E além disso, o professor Roberto tem livre docência pela USP, onde atualmente ele é professor associado. Suas áreas de pesquisa incluem principalmente astrofísica estelar e evolução química de galáxias. E se você quiser saber mais, o link para o currículo dele vai estar aqui embaixo na descrição. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a física esteja com você!